Deus ele ficou com o povo. E a Bíblia diz, irmãos, aleluia, que o povo, aleluia, estava sem ouvir a voz de Deus. O povo estava sem ouvir a voz do Senhor. E a Bíblia vai dizer, porque acontece o tempo em que os filhos, aleluia, de Deus vinha, aleluia, diante do Senhor, entregar, aleluia, diga glória a Deus. Diga, queima ele, Jesus. Diga, queima ele, Jesus. A Bíblia vai dizer que chega o tempo dos filhos, aleluia, de Israel, do povo sacerdote vir diante do Senhor, apresentar o sacrifício a Deus. E naquela época não era qualquer um que podia entrar no lugar do santo do santo. A Bíblia diz, aleluia, que o sacerdote Zacarias, ele entra para oferecer sacrifício ao Senhor, ele entra para oferecer sacrifício a Deus. E a Bíblia diz que quando ele entra naquele lugar para oferecer sacrifício a Deus, ele entra com a roupa sacerdotal. Naquela época, quando o sacerdote ele entrava para oferecer o sacrifício, era colocado em redor daquele sacerdote uma corda e um sino, para quando ele entrasse, se porventura ele entrasse errado, ele entrasse em pecado, se ele morresse lá dentro, a corda puxava aquele sacerdote, porque ninguém podia entrar no lugar do santo, a não ser o sacerdote, aqueles que estavam preparados. E a Bíblia vai dizer que quando Zacarias ele está ali oferecendo, aleluia, incenso, ele está queimando incenso, ele está ali diante, aleluia, do Senhor, diante da presença de Deus, como você, como eu, nós estamos aqui, a presença de Deus. Às vezes, quando eu olho o canal, você não pode ver, mas ela é real aqui em nosso meio, ela passeia aqui no meio da igreja, ela passeia aqui em nosso meio. É só você abrir o teu coração, é só você dar lugar para Deus, e Deus ele vai tocar na tua vida nessa noite. A Bíblia diz, irmãos, que Zacarias ele entra para oferecer sacrifício ao povo. Mas quando Zacarias ele entra para oferecer sacrifício ao povo, a Bíblia vai dizer que Zacarias ele já era avançado de idade, ele era casado com Isabel, ele era avançado de idade, mas aquele homem orava, aquele homem clamava. Toda oração, meu irmão, toda oração que você faz diante de Deus, ela nunca é em vão, ela tem um depósito que Deus, aleluia, ele deixa lá guardado, ele deixa lá, para na hora certa ele operar, na hora certa ele trabalhar, na hora certa ele responder, aleluia. E o povo já estava desacreditado, 400 anos sem Deus sarar, sem Deus usar o profeta. Zacarias estaria oferecendo incenso, e a Bíblia diz que aparece um anjo. O nome desse anjo é Gabriel, e Gabriel aparece quando Zacarias ele vê, aleluia, aquele anjo ali, ele se estremece todo. Você imagina você, meu irmão, que dentro da casa de Deus, o anjo do Senhor aparece e fala: olha minha irmã, olha meu irmão, eu ouvi a tua oração, e Deus está preparando aquilo que tu pediu para mim, Deus está preparando aquela vitória que tu clamou para mim. Não baixa a tua cabeça, não desanime, porque a tua vitória ela já está caminhando, ela já está chegando, ela já está vindo ao teu encontro, aleluia. E a Bíblia diz que o anjo ele vira para Zacarias e fala: olha, eis que o Senhor ouviu a tua oração, e a sua mulher ela vai conceber o filho. Glória a Deus. E esse filho ele vai trazer muita alegria. O povo de Israel já estava desacreditado, mas pelo profeta Isaías já havia uma promessa, já havia algo que Deus falou, que Deus, aleluia, levantaria um, que esse ia preparar o caminho para Jesus, esse ia preparar o caminho para o Messias, é esse que vinha falar para o povo se arrepender, o povo tomar uma posição diante de Deus. E a Bíblia diz que quando, aleluia, o anjo ele fala com Zacarias ele fala: Senhor, olha Senhor, mas nós estamos avançados de idade, e a Bíblia diz que por ele duvidar, ele não teve mais voz. A Bíblia diz que naquele momento Zacarias ele ficou sem falar. E como Deus falou, como Deus prometeu, a Bíblia vai dizer, irmão, que nasce João Batista, nasce aquele a qual ia preparar o caminho do Senhor, ia preparar aquele que estava pregando a palavra, aquele que dizia para o povo se arrepender, para o povo converter.
pelos seus pecados, porque o Senhor viria e ele traria a parte de Maria. Aleluia! Nasce, irmãos, aleluia. A mulher engravida, Isabel engravida. E até os 5 meses ela tem coisa com medo de ser velha, com vergonha. Mas era uma promessa de Deus que estava ali dentro da barriga de Isabel. A Bíblia vai dizer que Isabel era prima de Maria. E o mesmo anjo que visita Isabel é o mesmo anjo que visita Maria. Que Maria é virgem despojada, mas no ventre daquela mulher nasceria o Messias, o que ia libertar o povo, o que ia trazer a palavra da salvação, o que ia trazer a libertação aos cativos. Aleluia! E é tão interessante, irmão, a Bíblia. Às vezes vocês pensam que pregar é fácil. Às vezes você está pregando ali, o diabo está lançando certo, esquece a pregação, erra a pregação, mas está queimado no nome de Jesus Cristo. Está repreendido no nome de Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer, diga glória a Deus. Que o que é que acontece? Maria, ela vai visitar Isabel. E a promessa de Deus é que aquele menino seria cheio do Espírito Santo. Por que, irmãos, aleluia, que a igreja brasileira, por que nós servimos a Deus? Nós somos contra o aborto. Tem gente que pensa que uma criança, se ela nasceu de algo errado, ela merece morrer. Mas não é esse engano. Às vezes uma criança no ventre, Deus pode separar, Deus ele pode selar, e Deus ele pode encher aquela criança do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que quando a prima vai cumprimentar a outra, quando a criança que está na barriga de Isabel, ela ouve a saudação de Maria, a Bíblia vai dizer que quando ela sauda, aleluia, a criança, ela pula, ela se alegra, dentro, aleluia, do ventre de Isabel. Naquele mesmo momento, o Espírito de Deus, aleluia, ele toma conta de Isabel, ele enche João Batista ali dentro do ventre. Aí nasce aquela criança, Nazireu, que não colocou bebida forte sobre a boca. Aquele menino que era tratado diferente, ele comia gafanhoto, ele tomava mel silvestre. A Bíblia diz, irmãos, que chega o tempo de João Batista preparar o caminho, pregar a palavra, anunciar. E ele pegou no pior momento de pregar a palavra. Agora lançava uma guerra política muito grande, uma guerra, aleluia, espiritual muito grande. O povo estava desacreditado de tudo, o povo estava desanimado de tudo. Olha, para que tempo pior que nós vivemos hoje em dia. Você olha para a cara do povo está tudo desanimado. O povo está tudo em mão de cabeça baixa. O povo nem parece que serve a Deus mais. Desacreditou que Deus está no controle de todas as coisas. Por que eu vim trazer essa palavra para você hoje? Para tu acreditar que todas as coisas ainda estão no controle de Deus. Tudo ainda está no controle do Senhor. Deus ele não perdeu o controle da nossa vida. Deus ele não perdeu o controle da minha e da sua vida. João Batista começa a pregar. E o engraçado é que tem gente que fala assim, irmão, a gente não pode pegar uma palavra dura, não. A gente não pode pegar uma palavra, a palavra de Jesus, ela sempre confrontou o pecado. A palavra de Jesus, ela sempre confrontou o erro. Se a palavra, irmão, que está vindo a você, que está sendo pregada a você, muitas das vezes ele massageia o teu ego, ela te dá no teu pensamento para você continuar no erro, para você continuar no pecado. Muitas das vezes essa palavra, ela não é da parte de Deus, porque a palavra que é da parte de Deus, que era pregada por João Batista, era arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Arrependei-vos, raça de víbora. João foi pregado uma palavra, aleluia. E essa palavra veio espalhar, o povo trazia a multidão. A Bíblia diz que João Batista pregava no deserto da Judéia. Mais na frente do livro de Mateus, bem no comecinho, onde fala a campanha arrepender, mais na frente um pouquinho a Bíblia vai dizer que via pessoas da Judéia, via pessoas de Jerusalém, via pessoas de tudo quanto é lugar, para ouvir a palavra que João Batista pregava. Era uma palavra
palavra, irmãos, aleluia, que libertava, era uma palavra que transformava, a palavra que nos liberta, é aquela que confronta para nós mudar, é aquela que confronta para nós se arrepender, é aquela que confronta para nós ter uma vida diferenciada. E não a igreja, no dia de hoje, se Jesus não tiver misericórdia, se o povo, irmão, não se arrepender dos pecados, se o povo não se arrepender dos seus erros, se Jesus voltar agora, muitas pessoas vão ficar. Muitas pessoas vão ficar, irmãos, aleluia, porque muitas das vezes a pessoa aceitou Jesus, a pessoa entregou a vida para Jesus, mas nunca deixou os costumes do mundo lá fora. Nunca deixou a vida pecaminosa lá fora. Jesus, então, ele traz para nós a libertação. Jesus, ele traz para nós uma vida totalmente diferente. Se a tua vida, meu irmão, minha irmã, tu carrega uma Bíblia debaixo do braço e até hoje não teve mudança, e até hoje não aconteceu nada diferente, hoje eu venho trazer Jesus daqui de novo, porque tem que haver diferença, tem que haver mudança, tem que haver mudança de caráter. Tem que haver mudança de vida. João Batista ele pregava, não importava se chegava rico, se chegava pobre. Hoje em dia você pode escolher uma igreja, você pode entrar a palavra que você quiser vir. Tem a palavra que massageia o teu ego. Tem a palavra que te traz alegria, tem a palavra que te traz conforto, tem a palavra que te traz paz dentro do coração, mas muitas das vezes não tem aquela palavra que confronta o pecado que você está fazendo, aquela palavra que confronta o erro que você está fazendo. Às vezes você não vê a tua vida mudar. Tem pessoas que às vezes ele está dentro da igreja, ele não vê a vida dele mudar, porque ele não se arrepende do pecado, ele não se arrepende da vida pecaminosa, ele não se arrepende daquilo que ele pratica, daquilo que ele daquilo que ele faz, e continua da mesma maneira. Aí não vê mudança, não vê nada, aleluia, correr na vida dele, nada correr na vida dela. Parece que as coisas da mesma maneira. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, aleluia, que se nós não rever o nosso conselho, se nós não rever a nossa vida, que Jesus ele tenha misericórdia da igreja, irmão. Que Jesus ele tenha misericórdia do seu povo. Irmãos, a Bíblia diz no livro de 1 Pedro, capítulo 5, que Jesus, ele é longano e misericordioso. Por isso que ele não voltou até hoje. A vontade de Jesus é que ninguém se perca. Como que Jesus vai voltar hoje? Com a igreja do jeito que está hoje. O povo do jeito que está hoje. Pessoas que muitas das vezes dentro da igreja, ele e ela parecem servo de Deus, mas o coração é mau. Lá fora não tem um testemunho de irmão, lá fora não tem um testemunho de irmã, leva uma vida de qualquer maneira. Aqui dentro da igreja, eu olhando para todo mundo, irmão, todo mundo é crente, glória a Deus e aleluia, todo mundo vai para o céu. Eita, as paredes que nós conhecemos, cada pessoa tem aqui. É aonde, irmão, ninguém, o teu pastor não veio, eu não vejo, ninguém vê minha vida, eu não vejo a tua vida. É aonde, irmão, que tem pessoas que o pensamento dele, não, eu vou ficar tranquilo, porque eu tenho que Jesus voltar, eu vou estar dentro da igreja, lá eu sou santo, lá eu sirvo a Deus. Não, a Bíblia diz que não, aleluia, que nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, é surpresa o dia que Jesus voltar, e igreja, vai ser um dia de surpresa. Vai ser o dia que ninguém vai esperar. Então esteja preparado. Esteja com a tua vida diante de voltar. João Batista é pregado. E o que eu admiro de João Batista é que ele nunca se sentiu grande. Tanto é que a Bíblia diz que ele pregava e ele batizava. E quando ele batizava, ele falava: olha, eu vou batizar vocês com água para o arrependimento, mas vem aquele que é maior do que eu não sou digno nem de calçar as alparcas do teu pé. Aquele lá vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. É esse mesmo que está aqui nesse meio, é esse mesmo que está operando aqui nessa noite. Se a palavra que for pregada não
ajudar você a mudar, essa palavra está vindo da parte de Deus. Aleluia, Jesus. Quantas pessoas não servem a Deus com os mesmos costumes lá fora? Paulo diz que aquele que matava, não mata mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que difamava, não difama mais. Aquele que injuriava, não injure mais. Aquele que fazia isso, não faça mais. A nossa vida tem que ser diferente. Você imagina no dia de hoje? Para quem que João Batista ia pregar? Ele não ia pregar nem para o mundo, ele ia pregar dentro da igreja. Ele ia pregar dentro da igreja. Ele ia levantar a mão e falar: arrependido, porque da maneira que vocês estão, aleluia, ninguém vai subir. Da maneira que estão, ninguém vai encontrar salvação. Da maneira que estão, ninguém vai encontrar vida eterna. Às vezes, nós paramos para pensar, a salvação não é algo fácil, não. A salvação ali inclui muita coisa. Tem gente que acha que salvação é só uma roupa por fora bonita. Não. A salvação ali inclui muita coisa, a renúncia nossa dia após dia. Aquilo que você vê que fere a tua vida, que impede você de alcançar as promessas de Deus, que impede você a sua salvação. Todos os dias a nossa vida ela tem que ser uma vida de renúncia. Todos os dias a nossa vida ela tem que ser uma vida que nós temos que deixar algo que impede Deus trabalhar na nossa vida. Irmão, mas tem algo na minha vida que eu já tentei de tudo quanto é jeito, eu já tentei de tudo quanto é maneira, mas eu não dou conta de ser liberto, eu não dou conta de largar. Hoje, através da palavra, eu falo em nome de Jesus que Deus vai te dar força. Hoje, através da palavra, o João Batista está passando aqui e está falando: arrependido, porque chegado o reino do céu se arrependa, porque o tempo está próximo. João Batista era tão barulho que a Bíblia vai dizer que João Batista morre, perde a cabeça, não deixou de dizer a verdade. Você, meu irmão, minha irmã, que Deus te escolheu, que Deus te chamou para falar a verdade, fale a verdade e viva a verdade, pregue a verdade, discipule a verdade, porque a verdade é ela que liberta, é a verdade é ela que transforma, é a verdade é ela que vai trazer de nós, aleluia, diferença. A Bíblia diz que João Batista, ele chega até Herodes quer dizer o povo lá com todo mundo. João Batista olha para ele e fala: larga a mulher do teu irmão, sem vergonha, safado. A mulher do teu irmão não é sua, não, é dele. E a Bíblia diz, irmãos, que por causa disso, João Batista é preso. E quando ele é preso, aquele homem que batizou Jesus, que viu a bomba descer sobre ele, que viu a confirmação que realmente aquele era o Messias, lá no livro, se eu não estou enganado, no livro de Mateus, se eu não estou enganado, no capítulo 12, ele manda os discípulos perguntar para Jesus se é ele que é Jesus ou se ele deveria esperar outro. Tanto, irmão, que a dificuldade que ele estava passando ali, tanto que aquele homem desacreditou, mas a Bíblia diz que Jesus começa a operar milagre. Ele começa a botar a mão e curar o cego, curar o surdo, levantar o paralítico. E ele olha, manda falar para João, dá o recado para João de volta, que aqui os enfermos são curados, aqui os mortos ressuscitam, o Evangelho é pregado aos pobres, o Evangelho é pregado a todos, e a palavra ainda faz efeito. Manda avisar para João. A palavra de Deus não tem que confrontar para nós mudar. Hoje em dia, onde primeiro ser crente era referência fora. Hoje, dependendo do crente, quando lá fora, pelo amor de Deus. Tem gente que olha e fala: rapaz, eu sei crente com esse plano aí. Isso aí só é crente dentro da igreja, irmãos. Isso aí, quando está dentro da igreja, eu poderia, mas eu conheço a vida desse safado. Eu conheço a vida dessa safada. Isso aí fora da igreja, só Jesus conhece a vida dela. E a igreja, irmão, tinha que ser referência. O povo tinha que olhar para você, meu irmão. O povo tinha que olhar para você, meu irmão, e se espelhar e falar: não, eu quero ser igual o irmão, eu quero ser igual a irmã, porque realmente Jesus que foi pregado
vida dela. O Jesus que foi pegado mudou a vida dele. Ele recebe a libertação. Ele recebe a vida diferente. Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus. Se você me der 5 minutos para orar com revelação, eu estou na embora. Amém? Aleluia. Amém. Feche os seus olhos, fica de pé. Arrepender do que quer chegar o reino do céu. Glória a Jesus. Aquilo, meu irmão, que tu pediu na oração, ainda que tu ache que Deus esqueceu, Deus não esqueceu. Deus está trabalhando. Deus está agindo. E Deus